Boa noite a todos, a paz de Jesus e nós. Estou feliz de ver a Sueli aqui hoje, já trabalhou, né, Sueli? Atendimento fraterno, as boas-vindas, né, para os nossos queridos que estão chegando aqui. Tem pessoas novas, quem está na primeira vez, segunda vez. O Lau é a segunda vez, né, Lau? Você é a primeira vez? Primeira vez. Então sejam bem-vindos, viu? Então não estranhe não, que as demais cadeiras aqui que você vê desocupadas não estão desocupadas, viu? A Sueli está acompanhando nossos irmãos desencarnados, né, Sueli? Você está aqui com eles. Está todo amontoadinho aí, né? Então todos são bem-vindos, com a graça do Pai. Quero dar um recado, a Dona Neuza não veio, que está viajando, né? A gente sente muita falta dela. E um recado com muito pesar que nós passamos, que é o desencarne da nossa amada Matilde, vizinha aqui do centro, 2 casas para lá, não sei se vocês conhecem, Matilde Casarinho. Então ela desencarnou hoje, e o velório dela está sendo lá no São Vicente do Redentor, e vai ser sepultada amanhã, 11 horas da manhã. Amanhã nós pretendemos, ao sair daqui, do trabalho do hospital, irmos todos para lá, né? Que hoje não vai ser possível. É um pouco longe para nós que estamos aqui desse lado. Então, o que nós desejamos é que ela seja plenamente acolhida pela espiritualidade, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que sua família, logicamente sofrendo muito uma perda irreparável, né, para os filhos principalmente, mas que eles sejam consolados, né? E nós, nas nossas preces, vamos pedir por ela, né? Normalmente, acho que qualquer um de nós, quando chega do outro lado, chega meio amedrontado, né? Então vamos pedir para a espiritualidade acolher, para que ela seja direcionada onde quer que nosso Pai tenha que levar, tá bom? Então nós vamos, assim, elevar nosso pensamento a Jesus, mestre e amigo de todas as horas, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por tudo que obtivemos neste dia. Pedimos, Senhor, a vossa permissão para iniciar a reunião da noite, fazendo aquela prece que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Bem, hoje nós temos aqui um palestrante novo na casa. É a primeira vez que você veio aqui? Sim, é a primeira. Olha, muito bom, viu? Então seja bem-vindo. O João Vicente, ele é lá do Luz Divina. Nós frequentamos também o Amor e Caridade, né? Em algumas reuniões. E é o nosso palestrante da noite, que vai falar assim de um tema que acho que é comum a todos nós. Alguém aqui nunca teve aflição na vida? Espécie alguma? Nenhuma aflição? Nada? Que bom, ninguém tem aflição aqui, viu? Nem precisa falar. Tá vendo? Mas nós temos quem? Tem Jesus, nosso mestre. Temos ensinamentos, aprendizados dentro da doutrina espírita, que vai amenizando o nosso coração e preparando a cada um de nós, né? A nossa mudança de pensamento para que nós possamos sair dessas aflições na medida do possível e do merecimento de cada um. Então,
O João Vicente está aí para isso e vai falar para nós. Seja bem-vindo, Jesus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço a dona Cleusa, a direção da casa, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui junto com vocês na noite de hoje. Agradeço a cada um de vocês pela presença. Nós vamos hoje refletir sobre um tema, né, como disse a dona Cleusa, comum na vida de todos nós aqui no planeta Terra. Lições do Evangelho de Jesus, que nós vamos falar, vamos discutir, vamos refletir acima de tudo, né? Nossa proposta é trazer pontos de reflexão. E o tema de hoje é aflição, né? Causa das aflições que temos em nossa vida. Aflição, dor, angústia, tudo isso que nós conhecemos, né? O desespero, a dor que nos invade e que nos faz questionar, perguntar para nós mesmos, né? Ou às vezes para as pessoas ao nosso redor. Por que nós sofremos nesse mundo? Por que a dor é necessária para nós? Precisamos sofrer? É certo isso? Deus é justo permitindo que a gente sofra, que passamos por sofrimento, né? Às vezes nós pensamos, bom, eu não vou sofrer nessa vida, mas temos aquele receio, aquele medo, né? Porque a gente vê que outras pessoas também sofrem. E percebemos que o sofrimento é inerente a todos nós. A dor é inerente a todos. Mais dia, menos dia, temos a impressão que vamos sofrer. Como disse a dona Cleusa, quem nunca passou por um sofrimento, por uma angústia, né? Por um pesar? E é certo que a gente percebe também que outras pessoas também sofrem. Algumas pessoas aparentam sofrer todos os dias. A gente se depara com sofrimento às vezes, mas há pessoas que parece que todos os dias sofrem, passam por privações, por sofrimentos, né? Há pessoas, há criaturas que sofrem desde o ventre da mãe, né? A gente fala, nossa, destinada ao sofrimento, desde o ventre sofre, com enfermidades, né? Com doenças, outros por rejeição, por abandono. Então o sofrimento a gente enxerga em todos nós, inerente a todos os seres humanos. Por outro lado, às vezes a gente percebe que outras pessoas, a gente tem a impressão que não sofrem. A vizinha não sofre, o meu vizinho lá não sofre. Vive feliz, tem carro novo, casa boa, viaja, vive feliz. E muitas pessoas, embora o seu mau caráter, a sua má índole, aparentemente progridem, se elevam, né? Têm sucesso. E outros que a gente olha, nossa, mas a pessoa é boníssima, uma pessoa boa, bondosa, passa por sofrimento. Por que isso? Né? Deus é justo? Nos questionamos muitas vezes. E o ser humano é assim, ele se questiona, né? Questiona tudo e fica aquele ponto de interrogação. Muitas vezes não aceitando o sofrimento, não entendendo. E o sofrimento, ele é desigual, ele não é igual para todos nós. E aí, no auge do nosso sofrimento, na dor, é muito comum nós procurarmos o quê? A religião. Vamos partir para a religião. Só que religião não explica a dor. Ela não vai explicar a dor. E muitas pessoas acabam desistindo da religiosidade por conta disso, porque buscou uma religião e não encontrou respostas.
não encontrou algo que satisfizesse o seu espírito. Justamente porque não há resposta dentro da religião, né? E assim, desde os princípios da humanidade, vem o homem nesse sofrimento, nessa interrogação. Muitas pessoas dizem, não, você sofre, e é comum dentro das religiões dizer assim, você sofre, você está sofrendo, mas você está pagando aí o seu pedágio para o paraíso, para um lugar melhor. O sofrimento é isso, então você sofre por isso. Aí, novamente a questão, então, o preço é diferente? Eu pago mais do que o outro? Se todos vamos para um lugar, um paraíso, né, um reino de Deus, por que uns pagam mais caro do que os outros? E aí acaba, né, a pessoa se desiludindo de Deus, desacreditando da divindade, cometendo aqueles equívocos comuns ao ser humano. A humanidade vem assim, né? Passou lá na época de Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos, que trouxe lá as orientações para o ser humano. Depois Jesus, né, veio nos trazer o exemplo de amor, de bondade, não veio destruir a lei, nem desconstruir nada. Ele veio apenas dar cumprimento à lei e mostrar o outro lado, o lado da bondade, da vitória pela bondade. E mais tarde, lá em 1857, chegou então o Espírito Consolador, prometido lá por Jesus, a doutrina espírita, né? A doutrina trazida pelos Espíritos. 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. E a obra toda espírita, a base dela, né, são 5 livros. O Livro dos Espíritos, depois em 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho, 1868 foi o Céu e o Inferno, 1865 e 1868 a Gênesis. Então esses 5 livros, base da doutrina espírita, tem aqui uma conduta, não só o ensinamento espírita, ele traz ali uma conduta para o ser humano. E ele veio mostrar, a doutrina espírita veio mostrar o quê? Que nós não estamos sozinhos neste mundo, neste planeta. Como disse a dona Cleusa, temos amigos espirituais, amigos que não conseguimos enxergar a olho nu, né? Pessoas que viveram aqui conosco, estão desencarnadas, temos os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Então ninguém está sozinho, nós não estamos sozinhos. Quando sofremos, passamos por dificuldades, é certo que temos alguém do nosso lado a nos sustentar, a nos dar força, a nos encorajar, né? Isso é certo, porque Deus misericordioso nos encaminha os espíritos mais evoluídos a estar aqui junto conosco, nos guiar, nos trazer forças, né? Então a doutrina espírita veio fazer isso, né? Mostrar que não estamos sozinhos, isso é esclarecido nos livros, né, na base da doutrina, e que nos traz um código de conduta. É possível você, seguindo a doutrina, entendendo os ensinamentos, se não se corrigir aquilo que está errado ali no seu íntimo e melhorar a sua angústia, a sua aflição, a doutrina traz o consolo. É preciso que nós tenhamos o conhecimento e a confiança. Pelo menos vamos entender o motivo da nossa dor, do nosso sofrimento. Por que sofremos? Porque uns sofrem mais e outros sofrem menos, né? E qual a razão, a necessidade da dor no planeta Terra, um planeta que nós espíritas entendemos que a classificação está no planeta de expiação e provas,
Por isso, existe aqui a dor, o sofrimento, a angústia. Nos mundos mais elevados, onde um dia estaremos todos, já a dor, o sofrimento não existe, né? É diferente. Mas por enquanto ainda necessitamos disso. Como eu disse, nós vamos tratar da lição do Evangelho, porque o Evangelho é aquela base doutrinária religiosa da base espírita. Ali tem os ensinamentos, as parábolas de Jesus traduzidas, né, trazida pelos espíritos à luz da doutrina espírita, né? E lá tem o capítulo que fala sobre a dor, o sofrimento, sobre a distribuição desigual das angústias, das aflições, sobre a prosperidade dos maus, das pessoas más, e do sofrimento dos justos. Ali no Evangelho fala, explica, se lermos com atenção vamos entender. E onde que está isso? Lá no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Dentro desse capítulo nós temos lá o item 5 e o item 6, que são mais importantes aí para a nossa reflexão em termos de aflição, de dor, tá? Nós vamos falar do item 4 do capítulo 5. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o livro para não ter... De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Então, só para esse parágrafo, para a gente refletir, o que os espíritos nos trazem, né, através de Allan Kardec, de duas espécies são o sofrimento de quem está aqui na Terra. Alguns sofrimentos têm causa aqui, na vida, nessa encarnação que nós estamos, que é a maioria dos nossos sofrimentos. A maioria do sofrimento do ser humano está aqui nesta encarnação. Mas outras vêm de uma outra vida, estão fora daqui. E nós vamos falar dela no item 6, ok? Vamos então refletir um pouco sobre o sofrimento da vida aqui na Terra, né? Aqui nessa encarnação, nessa vida. Por que nós sofremos? Quando a gente para analisar, e a obra espírita diz que a maioria do nosso sofrimento está aqui, nós somos a fonte desse sofrimento, e que é preciso uma renovação moral, e isso a doutrina espírita traz, uma renovação íntima, uma renovação moral, uma análise profunda da sua dor, do seu sofrimento. Qual a razão da sua angústia? Qual a razão do seu sofrimento? Vamos refletir já já. Mas também tem a pergunta 931 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E a resposta dos Espíritos é: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte e por fim ele fala que a Terra é um planeta de expiação e provas. Por isso a classe das pessoas sofredoras, as pessoas que passam por provações, é maior do que a classe de pessoas que se sentem felizes, que vivem felizes. Mas ele diz também que aquilo que nós julgamos felicidade no outro está longe de ser felicidade. Muitas vezes ela oculta pungentes aflições. Então, às vezes a gente imagina que o vizinho é totalmente feliz do jeito que ele leva a vida dele, e lá dentro dele tem muita aflição, muita dor, muita angústia, muito sofrimento.
Então ninguém consegue saber o que se passa dentro do outro, né? Muito bem. E as causas estão lá na nossa intimidade. Causas normalmente de ordem moral. E aí temos o livro Religião dos Espíritos, escrito por Francisco Xavier, Chico Xavier e Emmanuel. Tem lá o item 30, uma página toda com explicações sobre quais são essas causas. E ali tem os vícios, são os vícios que nós trazemos embutidos na nossa alma, no nosso caráter, no nosso ser, que nos fazem sofrer. Quais vícios? Egoísmo, aflição, a pessoa aflita, né? Traz angústia, sofrimento, aflição do vício, agressividade, crime, fanatismo, e assim vai. Inveja, leviandade, orgulho, brutalidade, são coisas que temos em nós, no nosso ser, que de uma forma ou de outra vai nos trazer um sofrimento, vai nos trazer uma angústia, uma dor, e a maior parte da humanidade sofre disso aí. Um exemplo que nós temos é o ciúme. A aflição do ciúme diz que chama-se desespero. Se você é uma pessoa ciumenta em exagero, você acaba entrando em desespero, né? E pode levar a uma agressão contra o seu companheiro, né? Outras pessoas acabam até se suicidando por ciúme. Uma coisa que dava para corrigir: a preguiça, a aflição da preguiça, a rebeldia, a impaciência, chama-se intemperança, e assim uma série de aflições, de vícios que temos em nós. Um dos mais comuns, que eu acho, é a questão da indisciplina. A gente não percebe, mas a indisciplina na nossa vida causa uma aflição séria, a desordem, né? Quem trabalha, quem tem filho, quem vive na correria do dia a dia, sabe como é. Se você não tem uma disciplina, a sua vida se torna uma desordem. Então o sujeito chega em casa e ele joga a camisa para qualquer lado, o sapato, a bolsa, a chave do carro, não tem uma ordem, não tem uma organização. Aí no dia seguinte ele entra às 8 horas no serviço, ele acorda às 10 para as 8, né? Para procurar o sapato, onde está, a calça, a chave do carro, não acha, sai faltando 1 para as 8, revoltado que não dá para enfrentar esse trânsito, não é possível viver nessa cidade porque o trânsito é caótico, e aí a pessoa começa a entrar em desespero, aí a aflição é uma desordem a vida dela, coisa que e às vezes vai causando problemas e ela não percebe. E vem gastrite, vem uma série de coisas, estresse, e ela não percebe. Então, se ela fizer uma reflexão e falar, poxa, se eu me organizar, eu vou ter uma vida um pouco melhor, mais saudável, uma ordem. Se eu sair para caminhar, ao invés de eu ficar numa preguiça, né, dentro de casa, sem vontade de fazer nada, se eu botar meu pé para andar na rua, fazer uma caminhada, um exercício, isso vai trazer um benefício para a minha saúde. Então temos que analisar qual o nosso comportamento. O nosso comportamento muitas vezes vai nos trazer uma enfermidade, uma dor, uma angústia, uma aflição. E a proposta do Espiritismo, então, é o quê? A renovação disso tudo. Renove, melhore o seu vício, identifique onde está a sua angústia, a sua dor, a sua aflição e tente se corrigir, tente se melhorar. O que é vício, tente corrigir, né? Eliminar. No livro O Céu e o Inferno, tem lá o Código Penal da Vida Futura, diz que cada imperfeição que nós temos nos causa uma aflição. Assim como toda qualidade, né, como nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas virtudes, as virtudes vão nos trazer coisas boas. E é necessário que a renovação moral, essa é a proposta da doutrina espírita. Tá?
para os nossos sofrimentos aqui, que a maior parte dele está aqui na nossa vida. Ok. No livro de Emmanuel, o livro Fonte Viva, tem o capítulo 110, Vigiemos e Oremos. Eu trouxe um parágrafo aqui para a gente refletir. Diz o seguinte: entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Aguilhões da resistência. Aguilhão é uma barra de ferro, né, com ponte aguda, e serve ali para afastar o gado da cerca, para, né, afastar animal, e é um ferrão, dói, machuca. E narcótico é aquilo que nos tira um pouco a realidade, né? E nós temos vários tipos de narcótico, morfina, o álcool, né, que são usados na medicina, morfina, a maconha, drogas, né, ilícitas também, são narcóticos. E a recomendação de Emmanuel é o seguinte: mais vale você sofrer para resistir, sofrer sob o aguilhão da resistência, porque quando você vai resistir ao vício, você sofre. Quem tem o vício do cigarro, por exemplo, já tentou parar de fumar, e isso aconteceu comigo, sofre muito. Você tem um vício e precisa melhorar isso, há um sofrimento, há uma dor. Então, mais vale você sofrer essa dor do que cair sob os narcóticos, né? Ele diz aqui, sorrir sob os narcóticos da queda. Porque quem está sob narcóticos está sorrindo, está feliz, está sorrindo, mas está em queda. E assim são os nossos vícios, as nossas mazelas. Temos lá dentro de nós orgulho, vaidade, egoísmo, coisa que, se nós formos corrigir, vamos sofrer, vai ter resistência sim, mas é necessário e é preciso, para não cairmos, não ficarmos em queda. Ok, então assim, sobre as nossas aflições desta vida, basicamente estão nesses vícios nossos, aquilo que nós podemos melhorar. Eu tenho uma dor forte no estômago, eu vou analisar se essa dor não é do meu estresse, da minha ansiedade, da minha fobia, o que está me causando isso? Eu vou buscar um tratamento, tá? Pensemos nisso. E no item 6, que é uma continuidade, né? Diz lá o seguinte: mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a dor, a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, e aí vai, coisas que existem fora desta vida. Ou seja, temos um sofrimento, vou analisar, não está nessa vida, só pode estar em outra, só pode ter vindo de outra. E ele fala assim que nos atinge como por fatalidade. Por fatalidade. Não fizemos nada para contribuir com isso. Aparentemente, tá? Aparentemente não fizemos. Um exemplo que ele nos traz a perda de pessoas queridas, pessoas amadas. Quem já passou por isso sabe o quanto é doloroso, o quanto dói perder aí um irmão, perder os pais, perder um filho, nem se fala. É muito triste, é muito dolorido.
E um acidente que aconteça, que a pessoa não tem nada, mas o que eu contribuí para passar por esse sofrimento, por essa dor? Né? Deus não é justo comigo. É isso que muitas pessoas falam, eu não queria passar por isso. São aqueles flagelos, os flagelos da natureza, né? Os flagelos, as tempestades, enchentes que destroem, que tiram vidas. Quanto sofrimento que há no mundo, que a pessoa aparentemente não contribuiu nada, né? Então vamos pensar o seguinte: a doutrina espírita fala da lei de causa e efeito. Se estamos no efeito de uma dor, de um sofrimento, é porque ela teve uma causa. Não existe um efeito sem ter uma causa. Se a causa não está aqui, obviamente vai estar lá numa outra vida. Tá, e aí a gente se pergunta, então eu preciso saber dessa causa, eu quero saber, entender. Não precisa e não é bom a gente saber que se passou numa outra vida. Não é importante para nós isso. Se fosse para a gente lembrar e saber, Deus não teria dado o esquecimento quando a gente nasce. Porque nós reencarnamos e esquecemos das vidas anteriores justamente para evoluir. Não lembrarmos daquilo que fizemos em vida passada, o que temos que resgatar. Não interessa isso. Interessa olhar para frente, acreditar em Deus, confiar em Deus e fazer e dar o nosso melhor nessa vida. Né? Dar o nosso melhor. Então, sempre isso. Confiança no Mestre. Deixa eu pegar. Muito bem. Não entendemos, né, quando o sofrimento é inalcançável, a gente não consegue medir de onde ele vem, né, por que isso acontece. E aí, o Espiritismo, a doutrina espírita, vem nos esclarecer, vem nos clarear a mente, o pensamento, mas é preciso também que a gente abra o nosso coração. É preciso não só entender, eu tenho que sentir a doutrina espírita, eu tenho que sentir, confiar nisso. Porque não tivemos uma vida só, nós não temos uma só vida. Nós temos várias, uma vida só é muito pouco para você sofrer muitas vezes o que você sofre, sem ter de onde vem a causa. É muito pouco para você gostar tanto de uma pessoa que você encontra pela primeira vez, você nunca viu, e você se simpatiza e gosta muito. Né? Você fala, de onde vem isso? E também é muito pouco quando você não gosta de uma pessoa quando você vê pela primeira vez. Da onde vem esse não gostar? Então a doutrina espírita traz isso, né? Traz tudo isso. E Chico Xavier também diz o seguinte, que não basta sofrer. No livro Ceifa de Luz, capítulo 31, não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Olha que difícil, né? Você sofre, muitas vezes você sofre e não aproveita isso, você não analisa, não entende. E a recomendação de Chico e de Emmanuel, aproveite o sofrimento e transforme isso em um roteiro de luz para você. Mas de que jeito? Existe sempre um jeito de você usar do seu sofrimento, aproveitar o limão e fazer uma limonada. Né? Eu conheço pessoas que perderam filhos, jovens, né, em acidente, dores incríveis que a pessoa passa, sofrimento, angústia, mães que sofrem. E aí, o que acontece? Elas se dispõem a ajudar, estão em trabalho de acolhimento, né, no atendimento fraterno, dentro de casa espírita, acolhendo outras mães que chegam chorando porque também perderam o filho. Então, elas usam a experiência que tiveram, a dor que tiveram, e estão transformando em roteiro de luz tudo isso, amparando outras mães na mesma situação. E o ser humano, ele planeja a reencarnação dele. Né? Ninguém nasce sem reencarnar, sem planejar. Ninguém reencarna aqui sem um planejamento.
Todos nós planejamos. Raros casos existe uma reencarnação imposta, forçada. Normalmente, quando o espírito é muito perverso, muito mal, tá numa linha, numa estrada onde ele vai se prejudicar ainda mais, a espiritualidade acaba forçando uma reencarnação para ele. Mas, de praxe, o normal é todos fazerem a sua programação para reencarnar. Estamos lá na espiritualidade e vamos reencarnar. Aí chegamos lá, na melhor das intenções, né? E pedimos sofrimentos, aflições, as provas, pedimos as provas. E isso fala, Chico fala no livro, né? No Ceifa de Luz: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Ou seja, pedimos as provas. Aí quando a gente nasce, né, a gente está enclausurado aqui no corpo, aí vem o egoísmo, a vaidade. Então a gente começa lá com a mentira, a gente começa a querer se livrar daquilo que nós combinamos lá em cima, né? A gente tenta renegociar a dívida, fazer uma renegociação dos nossos sofrimentos. Isso Chico diz o seguinte, que nós pedimos muito, né? Depois queremos que seja diminuído. É aprendiz recusando a lição, ou um doente recusando o remédio, abominando o remédio. É o ser humano fugindo da cura. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer passar por sofrimento, por angústia. Não quer. Nós estamos aqui para quê? Dentro de uma doutrina espírita, para seguir um caminho melhor, para aprender, buscando a nossa cura, buscando o alívio da nossa dor. Estamos certos, temos que ir atrás mesmo de buscar. E aquilo que nos for permitido por Deus, chegará até nós, através da espiritualidade, chegará, né? Mas é preciso que a gente abra o nosso coração e compreenda também. E se foi uma coisa que eu pedi para a minha melhora, esse é o meu remédio que eu pedi. Então, assim, vamos ter paciência e entender. Eu sei que aqui na casa, que tem tratamento, né, de olho no hospital amanhã. E assim, a espiritualidade se dispõe, está junto, a abrir, a trabalhar, tratar tudo o que for possível. Às vezes nós não entendemos que aquilo que acontece conosco é um remédio. Lá na frente a gente acaba descobrindo o porquê. Então, assim, essas aflições, né, que nós não sabemos de onde vem, temos que ter a confiança em Deus. E quando nós entendemos isso, bom, entrei na doutrina espírita, li, entendi, preciso de consolo. A pessoa que sofre, que passa por angústia, ela precisa ser consolada, ouvida, né, desabafar, sentir um abraço. Para isso a casa espírita existe também. Nós temos atendimento fraterno, tem outros atendimentos, tem o passe magnético, tem os amigos, todos nós aqui dentro somos iguais. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Um pode estar sofrendo um pouquinho mais que o outro, tal, mas aqui todo mundo está no mesmo nível. Então, quando alguém chegar para você, para desabafar, para falar de uma dor, de uma angústia, né, vamos ouvir, vamos escutar esse coração que está sofrendo. E a pessoa pode ter certeza, né? Aqui ninguém vai, dentro da doutrina, como somos iguais, não devemos reparar no outro, comentar por fora a dor do outro, ou fazer julgamentos do sofrimento. Não nos cabe isso, não nos cabe. O que nos cabe é o acolhimento, tá? E fazer o melhor para o próximo. Chico diz também que a dor é o supremo teste da fé. Supremo teste da religião, da fé. E aí é onde as pessoas acabam
abandonando lá a religiosidade, né? A religiosidade, acabam se desacreditando de Deus, porque não encontram, não tem força para sustentar a fé. A doutrina espírita é muito linda, leiam os livros que puderem ler a respeito do assunto, que é muito bom. Sofrimento não dura para sempre, não é eterno, uma hora vai passar. Eu gostaria de falar aqui do item do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, uma fala de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? São palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. O jugo, meu jugo é suave e o fardo é leve. Né? Todos sabem o que é jugo? É uma peça de madeira que é colocado no pescoço, né, nas costas do boi, do animal, de dois animais, presa para que eles andem emparelhados, para que eles não se desviem do caminho. Isso é um jugo. É uma madeira pesada, machuca e dói. O fardo, todo mundo sabe que é fardo, é tipo um saco, uma mala, a gente imagina numa mala pesada, feita de lona, né? É um fardo e é pesado. Só que Jesus fala, o meu jugo é suave, não machuca, não dói. E o que seria o jugo de Jesus nessa fala? Né? Vamos tomar o jugo de Jesus sobre nós. Que jugo é esse? É o conteúdo moral dos ensinamentos de Jesus. É o conteúdo moral, é o jugo de Jesus. Se você pegar os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus, que temos quadro ali, e colocar sobre você seguir esses ensinamentos, é o jugo que você vai pôr, é o que vai te dar norte, direção, que não vai te deixar sair da estrada, da trilha, né? É o remédio para as nossas causas atuais, das nossas aflições atuais. É um exemplo que ele nos traz. A disciplina é mais suave do que a indisciplina. Então, se você coloca o jugo da disciplina sobre você, você vai sofrer menos do que sofrer a indisciplina. O amor liberta. Já o ódio faz o quê? Acorrenta, aprisiona, amarra, né? Se você quer viver eternamente com uma pessoa, é só passar a odiá-la, ou passar a desejar vingança para ela. E aí vem uma reencarnação, vem outra reencarnação, você não se desamarra, não se desprende dessa pessoa. Já o amor liberta. Então amar é muito melhor do que odiar. A humildade é um jugo suave, é mais suave do que o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela é arrogante, perde amizade e tudo mais. A pessoa humilde não, ela é bem recebida e é querida em todos os lugares, né? E o fardo, né? O fardo é leve. Então, o jugo são os ensinamentos, o fardo são os nossos deveres, aquilo que nós devemos fazer, né? Os deveres para seguir um caminho melhor, seguir um caminho do bem. Que deveres são esses? Respeito pelas pessoas, o respeito pela vida, pelo seu corpo, né? Pelo corpo que Deus te deu, a honestidade. Muitas pessoas falam assim, mas eu sou livre, Deus me criou livre para eu fazer comigo, eu tenho livre-arbítrio. Tá, tudo bem, nós temos, mas o nosso limite vai até onde começa o direito do outro, o limite do outro, não podemos passar disso. Isso já seria não ser livre, né? Você já começa a adquirir débitos. Então, os nossos deveres é o fardo que Jesus nos fala. Em nenhuma das aflições que nós passamos, nós estamos sozinhos.
Isso é o que a doutrina espírita traz. Em nenhuma das aflições você está sozinho. Todo sofrimento você está acompanhado. Você pode não enxergar, mas os seus entes queridos que desencarnaram antes de você, os seus mentores que apadrinharam a sua reencarnação, estão ali te dando força, te segurando, te orientando. Temos que ter essa convicção. Mas é preciso brandura, humildade de coração para poder receber essa ajuda do plano espiritual. Né? Ok. E agora, para finalizar, eu vou ler um trechinho também do livro Ceifa de Luz, no item 27, que diz o seguinte: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Jesus, nosso mestre, nosso guia, o Espírito mais iluminado, maior que passou pela Terra, né? Governador do nosso planeta, né? De acordo com a nossa doutrina, ele veio reencarnado no ventre de Maria, né? Carne e osso. Ele precisava, vamos pensar assim, vamos refletir, ele precisava passar por isso, por uma reencarnação. Ele é o mestre, governador da Terra. Ele poderia simplesmente ter se materializado na humanidade. Ele tinha condições para isso. Ele poderia ter nascido lá num daqueles palácios, lá de Roma, aqueles palácios, né? Chique. Poderia. E ele ia conseguir trazer todos esses ensinamentos. Ele é capaz disso. Ele traria da mesma forma, igualzinho. Nós é que não iríamos entender direito, porque a gente ia julgar, falar, mas para ele tudo é fácil, né? Nasceu num palácio. Isso nós íamos falar. Ele nasceu num palácio. Ele, sabendo disso, nasceu no ventre, escolheu uma manjedoura para ser o berço dele, sabia da ingratidão dos amigos, né, do povo ali da época, que não iriam compreendê-lo, iriam julgá-lo, e ele preferiu o testemunho do amor na cruz. Enquanto os apóstolos esperavam que ele trouxesse os exércitos lá do reino, né? Ele falava do reino, o meu reino. Então, os apóstolos imaginaram, ele vai trazer o exército, vai matar todo mundo, acaba com todo mundo aqui e ele sai vencedor. Mas não era essa a mensagem que ele veio trazer. Ele veio trazer o quê? Uma mensagem de amor, de amor. Ele não poderia falar em matança, falar em exército guerrilhando e matando os outros. E ele foi para a cruz. Por quê? Para provar que tudo que ele estava falando era o amor, era sobre amor. E sobre amor ele foi até o fim, até ir para a cruz. E ele tinha condições de, se quisesse, reagir. Mas, claro, não era esse a índole de Jesus e nem o objetivo de Jesus. Depois começamos a entender, e até hoje os ensinamentos de Jesus perduram, né? Até hoje o ensinamento de Cristo existe, porque é o verdadeiro amor, é o governador do nosso planeta. Então nós que passamos por aflições, né? Como vimos, tem aflição daqui, tem aflição que era do lado de lá, não nos importa, não vamos atrás de buscar principalmente o que está do lado de lá, em outra vida. Mas os daqui sim, cabe a nós. Vou identificar meu vício, meu erro, eu não consigo caminhar, eu não consigo andar, eu gosto de ficar deitado. Vamos procurar melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso corpo físico, a nossa mente, né?
que a maior parte das nossas angústias estão aqui. Gente, era isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Eu espero que cada um possa refletir, pensar e, acima de tudo, ter a confiança no Mestre, que ninguém está sozinho aqui e que todos nós somos iguais. Um sofre um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas o nosso planeta é para isso. Expiação, provas. Ok? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. O senhor é professor? Não. Eu sou professor. Deve ser. Ele não fala como professor, aquele professor calminho, não como a Marlene, porque a Marlene é brava, né? Você é uma professora brava. Ele fala tranquilo, calmo. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pelo ensinamento, por tudo que nos trouxe hoje, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bem, então, acho que nós chegamos à conclusão que não estamos perdidos, né? E que não precisamos, nos nossos momentos de dor e de aflições, nos fechar em uma concha, achando que não tem jeito. Será que tem jeito? Só vou falar uma passagem de Jesus, quando aquela mulher adúltera, ela estava sendo ameaçada, né, de morte ali. Então, Jesus refletiu, né? E o que ele fez com aquelas pessoas que estavam acusando ali no momento? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vocês sabem quantas pedras que ela recebeu? Nenhuma. Aí ele fala assim para ela: cadê aqueles que te acusavam? Ela olha, não tem ninguém. Falou: ninguém te acusou? Também eu não vou acusar. Segue e cuide para não cair novamente em tentação. Não peques mais. Então está em nós, né? É uma grande oportunidade que Deus nos dá. E cada dia da nossa vida, assim que nós levantamos, né, para iniciar o nosso dia, é uma folha em branco que nós vamos iniciar e escrever. Nenhum de nós está perdido para o nosso Pai, que Ele criou o quê? Em nós? O nosso Espírito. Ele quer ver a sua criação perdida? Não, né, gente? Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Só que uns caminham mais rápido, outros mais lentamente. Errar é humano. Todos nós erramos. Mas nós vamos caminhando devagarinho e não vamos nos esconder dos problemas. Vamos buscar ajuda, reforço em outras pessoas, outros irmãos, com nossa família, na casa espírita ou na igreja que você frequente. Busque amparo, apoio, mas não sofra sozinha e não se condene. Se liberte. E aqui nós temos uma série de indicações para a nossa própria recuperação. Marina sabe, né, Marina? Tem várias, né? Daqui a pouco tem uma que nós vamos passar por ela, que é o quê? O passe magnético, né? É um dos itens para a nossa melhora, né, no nosso estado de saúde, não só a saúde física, como a saúde espiritual. Tem a água fluidificada, e ao beber aquela água, eu espero, pelo menos eu sinto assim, né? Normalmente a minha irmã, a Aldinese, coloca a jarra d'água. Ela vem ali no filtro e pega uma jarra de água mesmo. É água que você põe lá? Quando nós tomamos aquele copinho no término do espaço, é água que tomamos? Ela continua água, mas ela acrescida de um bálsamo divino, algo maravilhoso que foi colocado ali para ajudar o nosso restabelecimento. Eu sinto como um remédio a água que a gente toma, tá? Então tem uma série de possibilidades que nós temos na casa espírita. O atendimento fraterno que a Sueli faz é uma possibilidade, né, Sueli? Emprestar o ombro amigo,
os ouvidos, ouvir, depois poder falar alguma coisa. Então, gente, são várias as possibilidades que nós temos na casa espírita. O estudo, a instrução. Então, vamos frequentar. Eu sei que as outras igrejas são maravilhosas também. Ali nós sentimos algo divino dentro da igreja. Tem energia divina e a espiritualidade trabalha em todas elas. Então, desde que nós tenhamos boa intenção, eles estão trabalhando. Só que a diferença para nós, qual é na casa espírita? É que nós temos um código de viver, não é? Que são essas instruções que o Espiritismo traz para nós e foi trazida por Allan Kardec, né? Então, isso nós devemos seguir, para que possamos compreender e sofrer melhor, né, muitas vezes. Ou compreender e evitar esse sofrimento. Então, que Jesus nos abençoe, né? Nos momentos de aflição, lembrar sempre, do nosso Mestre Jesus. Nenhum de nós foi jogado até as praças e ninguém está perdido. Todos nós partiremos para a luz, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo e junto a Deus nosso Pai. Que assim seja.